É muito bom nos encontrarmos mais uma vez juntos aqui no programa Escola Bíblica. Hoje, quarta-feira, estamos ao vivo e o tema da semana é um tema muito especial. Deixa eu mostrar para você aqui na tela o testemunho do cristão. Todos nós temos, devemos e podemos testemunhar de Jesus. Pense nas pessoas do seu convívio, seus amigos, seus familiares, as pessoas que estão ao seu redor. Como podemos testemunhar para essas pessoas acerca de Jesus? Como a gente pode conviver com os que não conhecem a Cristo também? Como a gente expressar o amor de Cristo Jesus? A gente vai falar sobre isso hoje, é um tema prático, muito importante, para a gente continuar bem essa semana. Eu espero você rapidinho, após o intervalo a gente já volta. Estamos juntos agora ao vivo, agora sim começando o programa com você. Seja bem-vindo, convide seus amigos também, é muito bom. O tema dessa semana é um tema importante, por quê? Porque além da gente conhecer teologicamente, a gente pode tornar muito prático na nossa vida também, tá bom? Testemunhar para as pessoas. Nós começamos a semana falando justamente sobre o que é testemunhar, o conceito jurídico, o conceito geral, o conceito religioso, bíblico do que é testemunhar também. Apresentamos aqui várias abordagens para você. Ontem falamos como é que a gente pode testemunhar para as pessoas que são de religiões e denominações diferentes das nossas. E hoje a gente vai falar como testemunhar para pessoas que não creem em Jesus, que não têm um conhecimento religioso, um conhecimento bíblico, e você com certeza conhece pessoas que têm esse perfil, esse ponto de vista também, e é sempre importante nós darmos um bom testemunho. A gente vai entender biblicamente aqui alguns princípios, alguns valores importantes para nós colocarmos em prática também, tá bom? Vamos fazer o seguinte, convide seus amigos, manda um WhatsApp para ele, assista Novo Tempo, assista o programa. Enquanto você assiste, você pode também ter esse material que nós estamos apresentando aí na sua mão, bem simples. Está com o celular, hoje quase todo mundo tem um celular ao lado ali, né? Você pode fazer o seguinte, pegar a sua câmera fotográfica, mirar no QR Code, que está aqui, agora sim, nesse quadradinho. Eu sempre confundo para apontar esse negócio aqui, inverte as coisas, né? Esse quadrado aqui na tela, e você pode, ao mirar a sua câmera fotográfica, abrir exatamente no guia de estudos, que é o Descobertas Bíblicas. E você vai se cadastrar, vai baixar no seu celular, é muito fácil, muito simples, você pode ter esse material com você aí. Nós estamos no 17º estudo, 17ª semana, já falamos sobre vários assuntos. E deixa eu adiantar para você, semana que vem a gente vai falar sobre um tema muito importante, todo mundo quer ter. Alguns se esforçam mais para isso, outros nem tanto, mas a gente vai falar sobre a saúde, qual é a relação da religiosidade com a saúde. Deus se preocupa com a nossa saúde? Deus pode curar? Saúde tem a ver com vida cristã? Não cuidar da saúde é pecado? Vamos tentar entender isso e alguns princípios para a gente colocar em prática também. Semana que vem, tá bom? Bem interessante aí. E hoje a gente continua falando sobre esse tema. Duas coisinhas antes da gente orar e já abordarmos o tema de hoje. Primeira das coisas que eu tenho que falar para você. Entre em contato pelas redes sociais com a gente, tá? Nesse momento e daqui a pouquinho no intervalo, após o intervalo, eu quero mandar um abraço para quem seguiu o nosso Instagram nesse momento agora. Nosso Instagram é o @Escola Bíblica NT. Deixa eu falar direitinho aqui. @Escola Bíblica NT, tá bom? Siga o Instagram. Já vou estar de olho aqui para ver quem são os novos seguidores e vou mandar um abraço para alguns de vocês aí. Nós temos a transmissão do programa também, tanto no Facebook da TV Novo Tempo, o Facebook do programa Escola Bíblica, no YouTube e também no NT Play. Fora, é claro, canais abertos, fechados e as parabólicas ao longo do Brasil. Vamos orar e vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, obrigado por mais esse estudo, porque Tua palavra é viva, nos alcança
E agora nós precisamos aprender um pouco mais. Nos ajude a entendermos a Tua mensagem para cada um de nós. Nessa noite oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu comecei logo no início com algumas perguntas para você, né? Eu disse assim, pense em algumas pessoas do seu convívio, como é que a gente pode conviver com aqueles que não conhecem a Cristo? E eu vou fazer uma terceira pergunta para você também, como Jesus se relacionava com as pessoas? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje aqui, tá bom? Eu queria começar com uma frase de David Otis Fuller, e essa frase é muito interessante, ela abre o nosso contexto aqui nessa noite também. Diz assim, se você fosse preso por ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Será que as pessoas poderiam olhar para você e dizer assim, olha, pode prender, porque ele é um verdadeiro cristão, ele é cristão. Tenho certeza disso. E volto para duas perguntas para você. Uma delas é a seguinte, o que é cristianismo para você? Eu não sei se você é cristão, se você não é, se você tem alguma religião diferente do cristianismo, ou se você faz parte de tantas denominações religiosas. Então, o que é o cristianismo para você? Pense aí. Quando as pessoas olham para um cristão, o que elas devem ver? Eu quero dar um exemplo para você e começar com uma ilustração nessa noite para a gente tornar bem prático o nosso assunto. Você está vendo um testamento, um homem preenchendo o testamento aqui. Conta uma história, uma ilustração que eu acho bem interessante, e ela diz o seguinte, que um homem deixou um testamento de 100 milhões de dólares. Antes dele morrer, ele preencheu esse testamento. Quando eu morrer, eu quero deixar toda a minha fortuna de 100 milhões de dólares, e ele disse assim, não quero deixar para minha família, não. Eu quero, como um cristão que sou, convertido ao cristianismo, eu quero deixar para os cristãos 100 milhões de dólares. Ele morre, e quando ele morre, o testamento é aberto, e a família fica indignada, e recorre à justiça. E então a sentença final é dada. A família diz assim, nós temos o direito. Mas a justiça dizia o seguinte, mas ele deixou para os cristãos. E aí o juiz dá um veredito final, a palavra final do juiz. Você imagina qual seja, ou qual foi o veredito final? O juiz disse o seguinte, os 100 milhões de dólares vão para quem? A família. E qual foi a justificativa desse juiz? Ele falou assim, é impossível saber quem é um verdadeiro cristão. Não dá para a gente distribuir para os cristãos, porque nessa hora, todo mundo vai querer ser cristão, até quem não é, para receber um dinheiro. Então, como não dá para saber, vai para a família e resolve o problema. Agora eu pergunto para você o seguinte, é possível você e eu reconhecermos quem é um verdadeiro cristão? Nós podemos reconhecer, existem vários pontos que a gente poderia abordar aqui, com certeza, mas eu quero abordar um. Um dos pontos é através, claro, do testemunho. E eu queria começar com uma pergunta para você, para a gente responder através de vários textos bíblicos aqui. E a pergunta é a seguinte, como devemos viver entre aqueles que não conhecem a Cristo? Como aqueles que não são cristãos podem de fato saber que você e eu, que somos cristãos, se é o seu caso, conhecemos a Jesus mesmo? 1 Pedro 2 diz assim, amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor estejam sujeitos a toda a instituição humana, quer seja rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor daqueles que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. E continua o verso, tá? Diz assim, como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem ao Rei.
Vamos tentar destrinchar um pouquinho esse texto bíblico, porque afinal de contas nós estamos estudando a Bíblia e é ela que tem que dar a norma de conduta para nós testemunharmos sobre Jesus. O primeiro ponto que nós vimos aqui, que eu queria que você entendesse, é esse texto aqui, olha, explicando 1 Pedro, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que o impacto do caráter cristão, um verdadeiro cristão sobre aqueles que não conhecem a Jesus, deve ser o grande estilo de vida, o caráter dele. Nós devemos testificar da grandeza de Cristo Jesus, sujeitos a toda instituição humana. Vamos falar sobre testemunho aqui. Olha só o que esse texto diz, sujeito a toda instituição humana. Como é que eu tenho que me portar? Como é que deve ser o meu estilo de vida? Olha o que diz a Bíblia, a menos que envolva princípios, nós devemos nos sujeitar a toda a instituição humana. Isso é um bom testemunho. Ah, não, eu não me sujeito a determinadas instituições, a determinadas lideranças. Sabe o que a Bíblia fala? Você quer ser uma pessoa que testemunhe de Cristo Jesus? Se sujeite, a menos que eles estejam indo contra os princípios de Deus. Porque se você se sujeitar a uma autoridade, você está, de fato, testemunhando de Jesus. Às vezes nós batemos, de frente, combatemos as autoridades, pode acontecer isso. Mais uma lição desse verso que nós mencionamos aqui. Tem grandes lições. A terceira, silenciem a ignorância dos insensatos. E é interessante isso. O que a gente pode aprender com essa frase desse texto que nós lemos? Que a melhor maneira de silenciar as críticas é você não dar motivo para elas. Se você não quer ser criticado por ser um cristão, por ser uma pessoa que só fala que é e não vive, não dê motivos para que as pessoas possam olhar para você e dizer o seguinte, olha, ele fala de Jesus, fala da Bíblia, mas não vive. Esse é o desafio, nós vivermos, amarmos de fato. Uma outra lição aqui, tratem todos com honra. Todas as pessoas devem ser respeitadas, independente da condição social ou da função que exerce. Você já percebeu que a sociedade hoje, ela trata as pessoas de acordo com a função que elas têm, com o dinheiro que elas têm, com a condição social, Mas o texto diz assim, tratem todos com honra. Você quer testemunhar bem de Jesus? Trate todas as pessoas de maneira igual. Não importa se é um homem em condição desfavorável na rua, caído numa sarjeta, ou se é um líder seu. Todas as pessoas merecem respeito. É isso que Jesus está trazendo de lição para nós. O testemunho verdadeiro é daquele que trata todos de igual modo, com respeito. E nós lemos mais uma frase nesse primeiro texto que nós mencionamos aqui. E a frase é, honrem o rei. O que a gente pode pegar de lição de honre o rei? Você sabe, e eu sei, que servir alguém sensato é muito mais fácil, A gente servir alguém, um líder que é equilibrado, que não briga com a gente, que não nos menospreza, que trata as pessoas com igualdade, é muito fácil. Mas é necessário muita firmeza cristã para servir autoridades más. É necessário muito equilíbrio para a gente servir as pessoas que nos tratam mal. Mas o que está dizendo aqui, honrem o rei. Não está falando se o rei é bom ou se o rei é mau. Está falando o seguinte, honrem ao rei. E que lição a gente pode tirar disso? Você quer testemunhar bem? Trate bem, mesmo aqueles que são duros com você. Respeite as autoridades, mesmo aqueles que são duros. Eu não estou querendo dizer aqui, nem a Bíblia dizendo o seguinte, olha, você tem que se tornar sujeito e deixar... Não, eu estou dizendo que existe uma postura cristã que nós devemos ter. E é isso que é, de fato, um bom testemunho. Eu vou lançar uma pergunta para você agora e a gente vai responder depois do intervalo. Para você pensar aí. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra cristão? Quando alguém diz assim, eu sou um cristão.
Qual é a outra palavra que vem à sua mente? Eu vou começar com uma ilustração daqui a pouquinho para você. Enquanto isso, vai pensando, vai baixando aí também no seu celular o estudo dessa semana, no QR Code que você vai ver ao lado. E após o intervalo, eu quero mandar um abraço para os novos seguidores das nossas redes sociais. Até já, a gente volta rapidinho. E foi bem rapidinho, né? Já estamos de volta aqui com a Escola Bíblica, estudando essa semana sobre o testemunho do cristão, como testemunhar. E eu quero aproveitar, como prometido, mandar aqueles abraços muito especiais aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente pelas redes sociais. Tem gente que hoje em dia está extremamente ligado à rede social, está assistindo o programa com o celular na mão, acompanhando, vendo uma notícia, alguma coisa aí, mas não se esqueça de focar no tema de hoje, que é muito importante de forma prática, tá bom? Um abraço para Rosa Maria Gutierrez Luque. Saúdo vocês do Peru, tá assistindo, ela escreveu em espanhol aqui, assistindo o programa Escola Bíblica lá do Peru também. Um abraço muito especial também para o Sebastian Vitorino. Ele é de Hortolândia, interior de São Paulo aqui. E eu quero mandar aquele abraço para as pessoas que acabaram de seguir o programa Escola Bíblica pelas redes sociais aqui. Deixa eu atualizar. A Luana Souza, também a Reginalva Alves, Maria Santana, o Fábio Fernando também. Um abraço para a Aline Castro, a Magna Rocha e são tantas outras pessoas que acompanharam a gente aqui. A gente sempre está postando algumas informações para você, tá bom? No bloco anterior, eu perguntei para você o seguinte: o que vem à sua mente quando você ouve a palavra cristão? Cristo? Muita gente pensa assim, né? Numa universidade de Iowa, um estado americano, foi feita uma pesquisa com vários jovens universitários. Está vendo jovens aqui na tela? E jovem sempre nos surpreende, né? Eles fizeram uma pergunta e a pergunta era justamente essa: o que vem à sua mente quando você ouve a palavra cristão? O que você acha que eles responderam? A maioria dos jovens. Cristo, fidelidade, amor, esperança, mentira, o quê? 70% deles, e depois eu posso até apresentar a fonte dessa informação bem interessante no estado de Iowa, 70% deles responderam algo relacionado, um sinônimo, sabe do quê? Falsidade. Quando eu ouço a palavra cristão, me vem à mente falsidade. Uma pessoa que fala uma coisa e vive outra. Que triste, né? Mas será que essa é a marca do cristão? Não foi isso que Cristo ensinou. Jesus nos ensinou a testemunharmos algo totalmente diferente disso. E como eu falei ontem, que pena que infelizmente algumas religiões mais separam do que agregam, né? Mas como um verdadeiro cristão que você pensa em ser, nós temos que testemunhar o que Jesus ensinou. O nosso guia de estudos, que nós estamos estudando, capítulo 17, fala de um jovem, e aqui eu mostro a imagem de um jovem, que havia crescido num lar onde frequentemente ele sofria abusos. E certa vez ele comentou, usando como exemplo os pais dele, ele disse o seguinte: eu criei na minha mente uma imagem distorcida de Deus. Eu nunca tinha tido um exemplo de alguém visível que me amasse. Ele não tinha uma visão de quem era Deus. Deus era algo negativo, porque a referência que ele tinha era os pais, e os pais não o amavam. E agora eu vou dizer uma coisa para você: as pessoas precisam desesperadamente de alguém que ensine-os uma imagem correta de quem é Deus. Elas precisam de alguém visível, que mostre a elas as boas qualidades que Jesus tem. E como tornar isso prático? Qual deve ser a nossa relação com os não cristãos? O que nós podemos aprender de Jesus? João 13, 33 a 35 diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês, vocês vão me procurar. Mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros.
Primeiro ponto aqui que eu quero abordar com você desse tema, explicando João. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estudamos semana passada sobre o sábado, uma semana, e nós falamos que o sábado está em vigor. Você pode assistir no YouTube ou no NT Play uma semana sobre o sábado. Na semana anterior falamos sobre a lei de Deus está em vigor. Eu não estou dizendo aqui, com esse texto, que a lei de Deus não vale, muito pelo contrário, já falamos sobre isso. Mas esse novo mandamento é que os judeus conheciam a letra da lei, mas não conheciam a essência, não viviam. E Jesus está dizendo para eles e para mim e para você o seguinte, que as pessoas esperam que nós conheçamos a essência da lei, que é o amor. Um texto diz assim, conhecerão que sois meus discípulos se tiverem o quê? Amor uns aos outros. As pessoas saberão que você e eu somos verdadeiros discípulos se nós amarmos. Os seguidores dos grandes mestres seguem as características dos mestres, não é assim? Já viu aqueles rapazes, aqueles mestres que ensinam artes marciais? Tem os seguidores deles. Agora, com relação a Jesus, o amor era uma das principais características de Jesus. E as marcas de um cristão não são as normas, não são as obras de caridade isoladas, mas são o amor. As pessoas não vão conhecer que você é um verdadeiro cristão porque você guarda os 10 mandamentos. Não é por isso que elas vão saber. Embora eles estejam valendo como reflexo do teu amor para com Jesus. Mas as pessoas conhecerão que eu e você somos verdadeiros cristãos se nós amarmos. Segundo o pregador Morris Vanden, eu gosto muito desse livro dele, o livro Como Jesus Tratava as Pessoas. Jesus é um exemplo de testemunho para nós. E eu quero citar algumas frases de como Jesus tratava as pessoas. Vamos lá. Jesus demonstrava amor na prática. Jesus tratou os caídos com misericórdia. Jesus tratou os rejeitados com atenção. Jesus tratou os pecadores conscientes com aceitação. Jesus tratou os cambistas do templo com firmeza. Jesus tratou os temerosos com paciência. Jesus tratou os endemoniados com autoridade. Jesus tratou os enlutados com encorajamento e consolo. Jesus tratou os pobres com apreciação. Jesus tratou os gentios com admiração. Jesus tratou as mulheres com dignidade e humanidade. Bonito isso, né? Num mundo machista, onde tanta gente tem criticado o cristianismo, né? Zombado do cristianismo, lutado por uma visão mais positiva das mulheres, Jesus tratou tão bem as mulheres. O cristianismo é a demonstração de que homens e mulheres são iguais diante de Deus. Jesus, ele tratava as pessoas da melhor maneira possível. E se nós queremos testemunhar, nós temos que viver a essência do que Jesus era. Temos que amar as pessoas. Nada é mais surpreendente do que o amor de Cristo Jesus. E esse amor, o amor dele, é que nos convida a testemunhar. Você está vendo na tela, eu vou repetir para você. Nada é mais surpreendente do que o amor de Jesus Cristo. E quando nós testemunhamos desse amor, as pessoas se encantam com quem de fato é Cristo Jesus. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê discernimento a você, né? Mais do que simplesmente entender como eles tratavam, como Jesus tratava, que a gente saiba lidar com as pessoas que não conhecem a Cristo ainda. Que você e eu aprendamos a cada dia a testemunhar do verdadeiro Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Amanhã é o nosso último encontro da semana falando sobre o testemunho do verdadeiro cristão, ou o testemunho do cristão. E semana que vem um tema muito especial para você também. Te espero amanhã, ao vivo, 8h30 da noite, e vamos orar nesse momento falando com Deus. Bondoso Deus, obrigado
porque o Senhor é o nosso maior exemplo. E como discípulos teus, seguidores teus, nos ajude para que quando as pessoas olharem para nós, elas consigam ver a tua imagem, o amor, a essência de todas as coisas. Nos ajude, Senhor Deus, a testemunharmos aquilo que o Senhor espera de nós e a vivermos aqui nessa vida de acordo com a tua vontade. Pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Não se esqueça que o nosso encontro é amanhã, 8h30 da noite, aqui no programa Escola Bíblica. Vou fazer o seguinte, eu espero você a partir de agora aqui nas redes sociais. Escreva para a gente, participe, se envolva também, siga o nosso Facebook, o nosso Instagram e nosso encontro é marcado amanhã novamente. Que Deus te abençoe, um bom descanso, uma boa noite e até mais. Tchau, tchau.